E aí, gente, Ana Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre consciência de novo, né? É a parte 4. E esse faz parte de um capítulo que eu adicionei no Inquisitione Ex Natura Volume 4. Que é uma série de livros que tem vários artigos e vários temas sobre ciência e tecnologia, né? Nesse livro, por exemplo, fala sobre a parte de inteligência artificial e NPCs, Red Dead Redemption ou sistemas de jogos, que tem sistemas de caça, por exemplo. Fala sobre neurociência e microtúbulos, que é uma parte do cérebro, né? De neurônios. Fala sobre vários temas, né? Epidemiologia, enfim. E tem um capítulo sobre a consciência. Tem 45 páginas que eu adicionei. Agora, esse ano. Essa semana. Na verdade, foi ontem. Tem uma parte nesse capítulo que é sobre neurociência do sono de insetos e uma parte de psicopatologias e consciências que a gente vai falar hoje, né? Coisas que a gente não falou em outros episódios. Eu vou tentar não me repetir. Então, eu só vou citar mais um pouco sobre a questão da neurociência do sono em animais e insetos. Pra depois a gente falar sobre outras coisas. Então, qual é a questão aqui? A gente falou no outro episódio que tanto insetos quanto animais dormem. E meu argumento era que isso, na verdade, mostra como eles são tão conscientes quanto nós nessa questão. No sentido de um ser consciente ou não, os animais passam nesse teste exclusivamente, principalmente os mamíferos, de forma similar a nós. Por que de forma similar? Mesmo moscas, por exemplo, por incrível que pareça, elas vão ter neuromoduladores, como o GABA, que é muito conhecido no ser humano também, em mamíferos no geral. Então, o neuromodulador chamado GABA, que é inibitório, que é importante na regulação do sono, assim como serotonina, dopamina e outros, existem em moscas. A mosca da fruta, né? E essas moscas também possuem ciclos circadianos biológicos que controlam essa atividade presente na maioria dos seres vivos, né? Então, lembrando que é ciclo circadiano. Cada ser vivo tem um diferente, mas cada ser humano também tem um que não é exatamente igual. Mas é relacionado à hora que você vai dormir e que você acorda. Quando você sente sono, meio que vão ter neurotransmissores específicos que vão fazer você ficar com sono. No café, por exemplo, tem alguns que fazem você ficar acordado. Ou você ficar em pé ou correndo, também vai ativar neurotransmissores relacionados a você ficar acordado. Eu não lembro exatamente qual é. Provavelmente tá aqui, eu não lembro. Então, isso também acontece também no peixe de zebra larval. Em minhocas, né, na E. coli. Então é incrível como vários sistemas também possuem sistemas de sono que tecnicamente são análogos aos nossos, né? Tipo, a mosca não tem seu cérebro, mas ela também tem reações químicas, neuroquímicas que são importantes para a sua sobrevivência. Então, sobre isso, o Helfrich Foster, 2018, tá na descrição do paper, né? Ele vai dizer que o NSQ, que é o núcleo supraquiasmático, né? E vinha projeções para a zona subparaventricular ventral do hipotálamo, né, que é uma parte importante aí nessa questão, e por sua vez envia projeções para o núcleo dorsal do hipotálamo. E aí ele vai falar posteriormente que os grupos neuronais promotores da vigília compreendem os dopaminérgicos, noradrenérgicos, colinérgicos, histaminérgicos e serotonérgicos, enquanto os grupos neurais promotores do sono expressam o neurotransmissor inibitório GABA, né? Então, os que promovem você estar acordado são a dopamina, noradrenina, a parte da parte colinérgica,
histamina e serotonina, né? Esses estão associados a deixar você acordado. Efeitos colinérgicos também estão relacionados aos sonhos, né? Do tipo REM, que eu já vou falar. Mas o GABA é muito importante para a questão do sono também. Sobre o sono de insetos, né? Está no mesmo autor. O relógio circadiano do inseto está localizado na medula acessória, né? O NSQ, que é o núcleo supraquiasmático dos mamíferos, e a parte da medula acessória dos insetos mostram semelhanças funcionais surpreendentes, diferem principalmente em detalhes morfológicos. Então, a questão é que na parte do inseto a gente tem a medula acessória, na parte do mamífero a gente tem o núcleo supraquiasmático para regulação do sono pro ciclo circadiano. Tem até questões que eu achei muito interessante, que até no nível celular a gente tem regulações circadianas e que problemas no ciclo circadiano, no controle do seu corpo, pode até causar cânceres. Então isso é muito importante. E tô falando no nível celular até. Tem evidências que até no nível celular e em grupos celulares você tem um relógio biológico, né? É aquela questão, você tá acostumado a acordar e dormir com tal horário. Só que vamos supor que você não usa mais despertador. Isso eu achava interessante quando eu acordava cedo pra trabalhar. Mesmo sem o despertador, eu acordava no mesmo horário. E às vezes eu acordava no horário que eu queria. Tipo, eu queria acordar cedo. Obviamente nem sempre isso funciona, mas normalmente eu acordava na hora que eu queria. Agora eu tô acostumado. E mesmo sem o despertador, isso acontece comigo muito. O seu corpo se acostuma com o horário. Mas a questão é como o corpo sabe o horário. Como ele consegue calcular o horário de você acordar ou dormir. Tem várias opções de dizer como. Mas é algo extremamente complexo. É muito interessante também. Como eu falei no outro episódio, o parte de sono, né? E de sonhos. Memória, né? Os insetos são os mushroom bodies, né? Abelhas, moscas, etc. E o cérebro é dividido no deuterocérebro, tritocérebro. E tem outro também, na parte dos insetos, né? E essas partes relacionadas a sono também. Mas existem similaridades aí entre insetos e também mamíferos na questão de sonho, de sono, né? A questão é, será que animais e insetos sonham? Hum, o sono do tipo REM, não REM, ocorre em animais e insetos, não? Essa é uma questão também. Caso, em alguns casos a gente vê que sim. Quem não sabe o REM normalmente é o Rapid Eye Movement, que você pode calcular usando, por exemplo, aqueles relógios Smart. Tem aquele relógio Smart da Xiaomi. Alguns vêm com a opção de conseguir você vestir ele enquanto tá dormindo, né? Pra fazer um espectro do seu sono, né? A hora que foi REM, não REM, a hora que você acordou. E alguns animais também parece que têm uma atividade maior ou não. Cetáceos, por exemplo, têm uma gravidade menor que outros mamíferos no REM. Como golfinho, coisa do tipo. Lembrando que golfinhos, eles ficam... quando eles dormem, eles parecem ficar com um hemisfério ativo e o outro não. Às vezes até com o olho fechado e outro não. Eles ficam acordados o tempo todo. Mas um hemisfério, por exemplo, o esquerdo fica descansando, depois o direito. Algumas vezes de 8 em 8 horas, mas depende. É estranho, né? Imagina se a gente pudesse descansar parte do cérebro quando a gente dorme. Mas enfim. Os cetáceos têm essa questão. O Siglio 2008 da descrição sugere que espécies unicelulares mostram aspectos de ciclos circadianos, né? E que nem todos os seres vivos usam REM de forma ativa de fato, embora não hajam todas as evidências da descrição até unicelulares, né? Como é definido o REM, né? Esse conceito se baseia em três pilares do REM, né? O EMG, acho que é eletromiocardograma, alguma coisa assim.
miograma, mostrando o tônus muscular. O EOG revelando Rapid Eye Movements, que é um negócio tipo um óculos que você põe pra medir os movimentos dos olhos. E o EEG, que mede atividade cerebral, né? Embora de forma bem superficial. Essas três coisas usadas no córtex, né? Foram usadas de formas rotineiras para medir e distinguir sono REM, né? Então o EMG, que mostra o tônus muscular. O EOG, que mostra os movimentos dos olhos. E o EEG, que mostra a atividade cerebral, né? Pra decidir se alguém tá acordado ou não. E pra ver essa questão de como o REM ele é feito, né? Às vezes o REM acontece no fim do sono, né? E é relacionado a sonhos. Então, normalmente o sonho que você tem é normalmente no fim do sono ou antes de você acordar. Às vezes não, mas enfim. Tem essa questão, né? Então, tem também um exemplo de pardais, por exemplo. Pássaros, por exemplo, que ficam voando dias, semanas pra migração, né? Obviamente alguns descansam, alguns pontos, mas alguns não. Então, pássaros também dormem e de forma talvez mais diferente do que mamíferos e também cetáceos, né? Um deles é o fato que talvez eles durmam durante o voo, o que contraria o bom senso, né? Obviamente. É estranho pensar, será que um pássaro pode dormir voando e não morrer? Pardais voam grandes distâncias entre mares, talvez não possam ter a terra seca para achar uma forma de descansar sempre. A questão é que você tá aqui acho que é o Rattenberg. Os pássaros dormem durante o voo? A resposta inequívoca é que nós simplesmente não sabemos. Embora várias linhas de evidência indicam que certas espécies passam longos períodos de tempo voando e podem precisar de dormir durante o voo, parâmetros comportamentais e eletrofisiológicos que definem o sono não foram medidos nessas aves, né? Então tinha que ser feito um paper medindo essa questão. Só que esse paper de Rattenberg é de 2006. Depois ele fez um em 2016, 10 anos depois, que os autores fizeram uma análise dessa possibilidade, né? Num pássaro chamado Fregata Menor. Mostrando que tem sim formas de você medir, usando. Encontraram efeitos, por exemplo, Slow Wave Sleep e também não REM, e ondas cerebrais do tipo Theta, esse não REM, né? Então, pode ser que certos pássaros durmam durante o voo, mas a pesquisa não é totalmente dura nessa questão. Não é certeza absoluta, né? Até porque foi um pássaro em si só. Teria que fazer em vários tipos de espécies para ver se isso realmente acontece. Como foi também a pesquisa sobre se alguns pássaros conseguem sentir o campo magnético da Terra, né? Que no caso foi um negócio que foi noticiado no mundo todo. Usando uma coisa chamada criptograma criptochroma nos olhos deles. Eles conseguem, usando efeitos quânticos ali. Isso foi até noticiado na Nature, enfim, uma coisa que todo mundo sabe já. Eles conseguem sentir o campo magnético da Terra para saber para onde vai migrar. Porque era um tema difícil de explicar, né? Como que eles sabem pra que lado ir, né? Não é raro. Não quer ir pro norte, quando quer ir pro sul, né? Enfim. Então tem essa questão. No caso do ser humano também, o sono é regulado pelo núcleo supraquiasmático, que está no hipotálamo, com a modulação da acetilcolina, noradrenalina, histamina e glutamato quando você está acordado. Quando você está indo pra dormir, né? É o GABA, glutamato, no caso do não REM, do sono não REM, né? E o glutamato, 5-HT e GABA no REM. Então, guarda essas coisas, né? E esse último, né, tá o REM, né? Que normalmente é quando tem sonho. Está também ligado com o aumento de ativações colinérgicas no presencéfalo basal, né? Lembrando que eu tô citando o capítulo do livro que tá na descrição. Eu tô adicionando mais capítulos, né? Que é o Inquisições Assinatura volume 4, né? Então, essa questão é muito interessante, né? Que
como que é o sono regulado nos seres humanos, mas também tem exemplos em outros animais que é parecido. Tem insetos também que é parecido. Essa questão que como que esses como que esse cálculo biológico, esse relógio biológico funciona? Como que o ser humano consegue fazer isso? Como que ele consegue regular essa questão? Tem os Zeitbergers, né? O que é um Zeitberger? O Zeitberger, uma palavra em alemão. É o que mede a capacidade dessa questão de regulação de sistemas circadianos. Citando um autor aqui, o Takayasu, na descrição. É, uma infinidade de nutrientes e hormônios circulantes, como glicose, aminoácidos, insulina, glucagon, glicocorticoides e muito mais, possuem a capacidade, como os Zeitbergers, né, para regular seu ciclo circadiano. Além disso, dos dois mais abundantes nutrientes para geração de energia celular, além da glicose, em específico, a glutamina e o lactato têm sido associados a vias de sinalização para controle do relógio circadiano. Então, os Zeitbergers são coisas que mudam seus ciclos circadianos. Né? Essa é uma questão importante. Outro termo também é usado é o Zeitneimer, né? Seria um elemento do ambiente que altera o seu ciclo circadiano. Luz do sol, por exemplo, pode fazer você acordar e fazer você acabar acordando mais cedo se você tem um lugar aberto. O sol vai te acordar, provavelmente. Só que essa questão do sol nem sempre, porque às vezes você tá num lugar totalmente escuro e você acorda mesmo sem a luz do sol aparecer. É, tipo, a luz do sol é um Zeitneimer. A pupila tem a relação com a luz do sol aparecer e acordar. Mas não necessariamente sempre é um Zeitneimer mais importante, né? Como alguém poderia dizer. Até num curso que eu fiz sobre neurociência do sono, a professora disse que às vezes a pessoa acorda naquele mesmo horário, mesmo sem a luz do sol, num lugar escuro. Né? E isso que faz a gente pensar, né? Como que isso acontece. Beleza. Porque isso é importante pra consciência, né? Saber que outros seres vivos têm sonhos também é um aspecto sobre consciência. É um aspecto sobre entender que eles são seres conscientes. Como que é um sonho de um animal, né? De um cetáceo, por exemplo, de golfinho. Se ele tem o rei, né? Ele tem pouco, né? Mas de outros mamíferos que tem o rei mais forte. Um rato de um cachorro nunca é um sonho deles. Ele é tão visível quanto o nosso. Será que o rato serve com queijo? Essa questão que não pode ser medida, né? Mas que a gente pode medir que certos mamíferos, assim como nós, têm sonhos do tipo REM. Isso pode ser medido, né? E aí fica a questão de se eles sonham ou não. A questão é se nós sonhamos porque eles não. Não vejo por que não. Embora seja um tema controverso. Outro tema. Normalmente o que a gente vê como a consciência funciona é quando ela dá errado. Psicopatologias ou desordens nos fazem entender como a consciência funciona melhor. Como, por exemplo, o que é personalidade? Qual que é a relação entre personalidade e consciência, né? Personalidade é uma coisa que ela tem questões externas e internas. Tem psicopatologias que são em gêmeos homozigotos, né? Gêmeos idênticos. Se herda, que pode ser herdado dos dois. Né? Então tem estudos com gêmeos mostraram que tem questões genéticas na parte da personalidade. Uma parte pequena. A personalidade é uma coisa muito subjetiva. Né? As pessoas mudam constantemente em relação a isso. Seja por querer ou não, né? Então eu creio que a personalidade é mais externa. Tem a parte fenomenológica da consciência, mas é uma parte mais externa. Só que tem questões que são internas, que tem questões relacionadas ao cérebro. Tem vezes que a
pessoa pode mudar de personalidade em alguns tipos de casos que são associados a questões cerebrais, né? Por exemplo, em traumatismos cranianos, tem exemplos de pessoas que, é até algo muito conhecido, né? De pessoas que, por causa de traumatismos, elas mudaram a personalidade. Então, como que você mede? Tem testes, né? Eu vou deixar alguns artigos na descrição que fazem isso, mas tem testes que mostram. Tem até um paper de brasileiros também. Normalmente não aparece. Tipo, os papers que eu cito, eu só vejo conteúdo, né? Não importa. Às vezes tem um brasileiro, outro não. Tem um da Universidade Federal. Acho que. Não lembro de onde é. Se é de Minas. Mas que também fez uma pesquisa sobre isso também, né? E também outros papers que estão na descrição. Que eles observaram pessoas que tiveram acidente de moto, principalmente, né? É incrível como pessoas de moto sofrem traumatismos cranianos. É a principal causa na estatística deles. Queda de escada, enfim. Vários tipos de quedas. E aí que tiveram brigas, enfim. E eles queriam medir se o quanto a personalidade, né? Que é o PC, Personality Change, mudou dessas pessoas, né? Normalmente a melhor forma, na minha opinião, em vez de você fazer testes, é você falar com os parentes, cônjuges ou filhos, né? O exemplo mais claro de mudança de personalidade é do Phineas Gage, né? O que aconteceu? Ele era um trabalhador que, no acidente de trabalho, entrou um grande pedaço de ferro enorme, mais de 1 metro, na cabeça dele. Atravessou o crânio dele. Depois os médicos conseguiram tirar. Isso há muito tempo atrás. E aí conseguiram tirar. E depois ele começou a viver normal. É incrível, né? Foi um milagre. Porém, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho viram que ele mudou de personalidade. Depois dessa lesão enorme, né? Tipo, um pedaço de ferro enorme entrou na cabeça dele. E ele sobreviveu, né? Mas ele mudou de personalidade. Eles diziam que o Phineas Gage não era mais o mesmo. Então, ele tinha. Ele estava consciente, era a mesma pessoa. Só que essa personalidade tinha mudado. Ele não tinha problemas tanto de memória. O que mudou foi a sua personalidade, né? A forma como ele se comportava, né? No trabalho, por exemplo, o patrão dele falou que não trabalhava tão bem quanto antes. Ele é um cara muito esforçado, um empreendedor, né? Um cara boa pinta. E ele mudou, né? Por causa dessa questão, né? E aí, essa questão, por que isso acontece, né? Porque problemas, seja traumatismo craniano ou outros, um tiro de repente pode mudar a personalidade da pessoa, o comportamento da pessoa. O quanto a personalidade é uma coisa que pode ser mudada por questões desse tipo, né? Concussão, por exemplo. Enfim. Então, qual que é o outro exemplo de que é bem parecido, mas nem tanto? É em cânceres no cérebro. Eu até fiz um resumo de um livro de oncologia no Instagram, que eu li só pra essa parte do capítulo. Eu não sabia nada sobre esse tema, né? Mas aí eu fui pesquisar mais. E tem vários papers que falam sobre possíveis mudanças de personalidade em gliomas, neurogliomas, né? São cânceres que podem aparecer dentro do cérebro, que causaram um pouco ou maior mudança de personalidade na pessoa. Então, tem casos que sim, vai mudar a personalidade. Tem casos que talvez o câncer não seja o principal, o tumor em si. O tumor afeta partes do cérebro. Principalmente se for no córtex pré-frontal, que é associado a pensamento lógico. Normalmente no córtex pré-frontal
Normalmente medulloblastoma são associados com problemas de mudança de personalidade. Então pode acontecer de ter essa mudança por conta disso. Tem parte do cérebro que vão ser muito afetadas. O tálamo, por exemplo. Glioma no tálamo é tipo. O tálamo é a principal área de comunicação do cérebro, né? Se ferra o tálamo, acabou. Tem como viver, né? Porque seu cérebro não vai conseguir comunicar com outras outras áreas. Né? Então tem tumores em áreas que são piores no cérebro. No tálamos, no cerebelo, por exemplo, que pode comprometer seus movimentos. Na meninges, né? Também é muito comum. Também pode comprometer. O mais comum, acho. Enfim. Os gliomas talâmicos são terríveis, né? Aí eu vou citar o Lupton et al. Da descrição. Infelizmente, a presente pesquisa não fornece evidências concretas que as mudanças de personalidade foram especificamente devidas ao tumor em si e não a circunstâncias acerca disso, né? Tem questões, por exemplo, uma pessoa que recebe uma notícia dessa, ela vai ficar triste, né? Vai ficar ansiosa sobre o futuro, ela vai fazer quimioterapia, enfim. É uma mudança que obviamente causa problemas hormonais e psíquicos, né? Na maioria tipo, muitas vezes o tumor não tá afetando nada do cérebro. Mas o problema em si é a situação que afeta as pessoas do ponto de vista psicológico, neurológico. E tem vários papers aqui que eu li nesse tema. Desde 2000 até 2023, publicado nisso, né? Tem várias opiniões diferentes. Eu vi que papers mais antigos, eles favorecem, por exemplo, mudança de personalidade. Os mais recentes estão meio ambíguos nessa questão. Né? Em casos que tem sim mudanças, outros não. Principalmente em meningiomas, né? Principalmente quando afeta o córtex pré-frontal, como eu disse, né? Então, no caso do meningioma, né, ele acontece na parte anterior do crânio. Pode ocorrer danos ao córtex pré-frontal ventromedial, que no caso é o principal relacionado à mudança de personalidade. Tem também questões da qualidade de vida do paciente. Só que alguns papers, infelizmente, eles só analisam dados pré-operatórios, né? Eles vão pra uma pessoa após a operação, porque a questão não é quando o tumor tá na pessoa, também é depois da cirurgia, né? Você já viu uma cirurgia no cérebro, né? Eles abrem o crânio, né? Pra tirar o tumor. E tem toda uma parte ali de achar o tumor antes, né? Fazer tomografias, imagens cerebrais, né? Depois com scans tipo MEG, ressonância magnética, coisa do tipo. Acha. Tenta ao máximo evitar veias, coisa do tipo. Corta o tumor, sela a parte ali, retira, tentando afetar o menos possível do lugar. E depois fecha o crânio. Né? Só que tem casos pós-operatórios que a pessoa muda. Tem casos que a pessoa mudou pro melhor. Então quando ela tava com o tumor, teve um caso de um paciente que até mostrou a foto que tinha um tumor no olho, né? Relacionado ao olho. E basicamente antes da cirurgia ele tava doido. Tava, não sei se era o tumor em si ou outras questões. Ele tava realmente descontrolado psiquicamente, né? Mas depois da cirurgia ele ficou bem, né? Então, é a questão. O tumor fez isso, afetou parte do cérebro que por exemplo, que afetasse a amígdala, que é relacionada a emoções. Pode dar problema. Ou o córtex pré-frontal lateral também pode dar problema. No caso depois da operação ficou de boa. Tem outros casos que pós-operação a pessoa pode ter mudança de personalidade do ponto de vista ruim. Né? Tem um paper do Philly e do Claims de Master, no nome enorme, de 1995, que mostra 8 casos de pacientes com tumores frontais e temporais límbicos
que tiveram mudanças até graves de personalidade, que eram bem visíveis. Qual que é a sugestão? Tem acho que uns 3 papers que cita isso. Né? Defendemos imagens cerebrais em pacientes com 40 ou mais anos de idade que tenham início de disfunção cognitiva e emocional em qualquer paciente com apresentação de características neurocomportamentais ou neurológicas ou uma resposta ao tratamento físico-farmacológico adequado. Né? Então, qual que é a questão? O resultado foi tão interessante para eles, o tumor realmente poder fazer disfunções neurológicas, que eles acharam que uma pessoa que tem disfunções neurológicas talvez tenha um. Só que esse paper de 1995, né? E vendo a pesquisa mais recente, não é bem assim. Tipo, não é bem assim. As causas talvez não sejam necessariamente o tumor em si. Isso é uma questão importante, né? Questão importante para qualquer tipo de paciente, né? Seja pós-operatório ou não. Então o que a gente aprende aqui? Tanto traumatismos cranianos quanto gliomas, seja qual for, meduloblastomas ou meningiomas, outros tipos de cânceres no cérebro podem ser associados com mudança de personalidade e também mudança na consciência. Então é isso, até o próximo episódio.